Olá, queridas mulheres abençoadas, maravilhosas, preciosas do nosso Abba. É bom estar com você mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Hoje vai ser um podcast do Pipoco aqui. Se prepara, porque o negócio vai pegar fogo hoje aqui e tu vai ficar ligada até o final para receber, para entender muita coisa que talvez você ainda não entenda, para se posicionar, porque mulher cristã é mulher que se posiciona em Deus, se posiciona na sociedade, e Deus te chamou, foi Deus que te convidou para assistir esse podcast. Então fica com a gente aqui até o final, que você vai ser muito abençoada, vai ser muito edificada no nome do Senhor Jesus. E desde já, eu já peço a você que já deixa aí o seu like, vá lá, se inscreva no canal. No final, deixa o seu comentário. Eu leio todos os comentários. Por enquanto tá dando para ler, né? Mas eu leio o seu comentário. Eu quero saber o que você achou dessa conversa especial de hoje aqui. Tá certo? Então, mais uma vez, seja bem-vinda e abençoada, mulher preciosa. Para o nosso tema de hoje, que é um tema muito especial, eu tenho duas convidadas top das galáxias, maravilhosas, que é minha amiga aqui, vereadora Elisa Virgínia. Louvo ao Senhor pela tua vida, mulher, que tem sido guerreira, tem sido uma voz, a voz das mulheres ali na nossa Câmara Municipal. E tem sido também uma voz profética, como eu sempre digo, que tu é voz profética, não somente aqui em João Pessoa, mas na nossa nação. Então, seja muito bem-vinda. E para acompanhar, na mesma altura, nós temos aqui Naísa Lucena, terapeuta, mulher de Deus também, que a gente vai estar papeando coisas muito interessantes. Naísa tem uma comunidade, né? Isso. Uma comunidade Mulheres Valiosas, que está crescendo muito, que está trazendo muito conteúdo bom para as mulheres, não só da Paraíba, mas da onde, porque é uma comunidade online. E as mulheres com certeza vão assistir esse podcast, vão estar aqui dizendo, olha a minha terapeuta, ela está ali. Então, glória a Deus pela presença de vocês. Uma primeira falinha para você ainda que não sabe o nosso tema. Mulher cristã, feminina versus feminista. Eita, que o negócio vai pegar fogo nesse lugar hoje. Vamos lá, meninas. Temos aqui a nossa conversa de mulheres cristãs. Todas três mulheres cristãs. Naísa é minha ovelhinha, lá da Igreja Vidas. Elisa é da Assembleia de Deus, desde que nasceu, né, Nica? Desde que nasci, bispa. Mas eu sou sua ovelha também. É minha ovelhinha da missão, meu Deus. De vez em quando ela chega por lá também. Né? Não só nos cultos, né, bispa? A gente tem... Ai, meu Deus, as partes melhores, inclusive, assim, das confidências. Oh, meu Deus, a bispa assim, bispa, ela pra mim é um norte, sabe? Que me posiciona, puxa minha orelha. Que bom, estou sempre à disposição, você sabe disso. E a gente conversa de noite, madrugada, a hora que for. E porque o reino de Deus tem que ser visto. Nós estamos vivendo, né, meninas, um tempo muito difícil. Isso. E o nosso papel na terra, cada uma na sua posição, eu como bispa, você como vereadora, Naísa como terapeuta, cada uma na sua posição, no seu propósito, vivendo para que o nome do Senhor seja visto, para que o reino de Deus cresça no meio dessa guerra infindável que estamos vivendo. Mas o Senhor nos posiciona e estamos aqui para isso aí. E aí, meninas, feminismo. Elisa, ela tem um livro, ela lançou um livro, foi mês passado, né? No mês da mulher. 1º de março. 1º de março, ela lançou o livro. Devemos ao feminismo? Será que devemos ao feminismo? Vai ter que ler o livro para saber se a gente deve alguma coisa ao feminismo. Eu estou lendo ele, não terminei ainda, só falta 2 capítulos, mas sou apaixonada pelo livro, maravilhoso.
Deus, eu fico ouvindo tua voz. Quando eu tô ouvindo, eu fico ouvindo tua voz. Eita, coisa linda. Numa linguagem maravilhosa. Bem Fácil. Elisa. Linguagem bem Elisa, bem popular. Eu sou informal. Eu acho bonito as pessoas que são formais, mas não tem jeito. Porque tem pessoas que escrevem artigos, livros sobre feminismo, que o negócio é numa linguagem bem apuradazinha e o povo, às vezes, não consegue entender. E eu amei mesmo. Cada capítulo, assim, de muito conhecimento. E ali, selando cada palavra que eu sei, é isso mesmo. Quando falo da Bíblia, não é isso mesmo. Glória a Deus. E aí, feminismo. Em que você pode começar já a dizer que mergulhou nesse assunto para escrever um livro? Olha só, eu sempre dou muitas palestras nas igrejas, para jovens, para mulheres, para família. E quando eu comecei a perceber que quando eu dava palestra para jovens, e eu sempre pergunto, gente, a gente sempre tem uma vontade de casar, quem é que quer casar aqui? E aí começou a diminuir as mãozinhas que levantavam. E eu fiquei assim, e quem levantava constrangido, com vergonha, porque queria casar. Aí eu digo, não, Esther... No meio evangélico? Sim, nas igrejas. Nas igrejas. Nas igrejas, geralmente, o povo quer casar. Quer casar, né? Mas tá mudando, né, esse comportamento. E teve um outro momento que a gente falou sobre aborto, que aborto era pecado, que várias coisas. E uma das meninas cristãs da igreja disse, não, é a questão de saúde pública. Eu, oi? Digo, gente, isso aí é discurso de feminista. E aí eu comecei a estudar, me aprofundar sobre o assunto, fazer os cursos da Ana Campaiolo, que ela, para mim, no Brasil, é a top, né? A que puxou esse assunto, né, do antifeminismo. E comecei a fazer, e lendo o livro dela, relendo, aliás, o livro dela, porque a gente tem que ler e reler, que é muito profundo, comecei a fazer um fichamento de algumas coisas e o que eu pensava sobre aquilo. E também levava para a luz da Bíblia, porque o livro dela é muito histórico, muito fundamentado, mas tem Bíblia também, mas eu sentia a necessidade de puxar para a Bíblia. E aí foi ficando grande, eu escrevi no caderno de matéria, e aí eu digo, caramba, eu não vou deixar perder esse conhecimento, não, vou fazer um livro. E aí fiz, né, graças a Deus. E é muito difícil. E a primeira conclusão que eu tirei é que não pode, de forma alguma, existir compatibilidade entre mulher cristã e mulher feminista. Porque elas são contra a vida, nós somos a favor da vida. Elas são contra o casamento, nós somos a favor do casamento. Elas são a favor da igualdade de gênero, nós não somos iguais. Deus nos fez diferente e as diferenças que nos completam. E aí elas podem ter chegado a esse patamar de feminismo por conta, de repente, do machismo que vem, né, que sempre houve, e do sistema patriarcal, e etc e tal. Mas acontece que o machismo também é errado, né? Então, assim, um erro não justifica o outro. Se um é pecado, o outro também é pecado. E, enfim, e aí não pode existir. E quem disser que é cristã e é feminista, está errado, minha filha. Você tem que ler a Bíblia. Com certeza, não combina, né? Você ser feminista e você ser cristã, não, os princípios não batem, não combinam. O feminismo ele foi criado para ser um movimento social que fosse agir em defesa das mulheres. E hoje a gente vê que é seletivo. Nem todas as mulheres são defendidas pelo movimento feminista. A mulher que quer ser mãe, ela não é defendida. A mulher que ela quer se dedicar ao lar, ela não é defendida. Então, só há uma defesa quando convém ao movimento, a defesa da ideologia do movimento, que acabou envezando também para a política, que hoje não tem como você falar do feminismo sem você tocar no tema da política. Então, foi um movimento criado desde o século XVIII, teve o proto-feminismo, teve a primeira, segunda e terceira onda. E o mais curioso é que quem foi os precursores do movimento não foram mulheres, foram homens, né? Então é um engano, é uma ideologia de engano, né? Isso. Pois é. E além de não defenderem, isso para mim é o pior, além de não defenderem a mulher conservadora, né? Ainda bate de frente. Bate de frente, a Elisa que sabe aí, né? Quanto só em ter
qualquer discurso rótula, sou conservadora, defendo a família, elas esquecem toda a defesa da mulher e cai em cima pesada, né? Com certeza, eu já tive momentos na Câmara de ser enfrentada pelas feministas. Um desses momentos, acho que foi em 2012, na última sessão, quando eu fiz um projeto para que se criasse uma forma de ajudar aqueles homens que estavam ali prestes a cometer crimes com mulheres e que a prefeitura ela tivesse um tratamento adequado. Porque a gente pode perceber que muitos dos homens que batem mulher, muito do que acontece hoje em dia com a Lei Maria da Penha, que não está resolvendo nada, parece estar aumentando os casos, né? Aí não, porque antigamente não eram registrados e agora é registrado. Não, gente, eu acho que não é só isso, não. Está aumentando os casos e muitos desses casos também se aumentam porque a mulher também está se impondo mais. E quando ela não é mulher sábia, que edifica seu lar, que ela vai para cima, então duas forças, né? Aí acontece a explosão, né? E aí eu digo, gente, pega esse homem, será que é porque ele está bebendo muito? Vamos pegar um tratamento para alcoólicos anônimos. Será que é porque ele não tem emprego? O que esse homem tem? O que é que está perturbando esse homem a ponto dele estourar e estar? Porque isso é um ciclo vicioso. O homem bate na mulher, a mulher chama a polícia, o homem vai para a cadeia. Na cadeia ele vai para a escolinha do crime, né? Quando ele volta, ele não vai mais para aquela mulher. Se for para aquela mulher, vai querer logo matar. E se for para outra mulher, vai bater naquela outra mulher, vai estuprar as filhas daquela mulher. Recomeça o ciclo. Então, a gente tem que dar um baixa nisso aí. E eu recebi, né, tive o desprazer de receber um monte de feministas com várias placas. Elisa, sua vaca. Seletivo, né? Então, assim. E hoje, eu pergunto, cadê as feministas? Que a Câmara Municipal de João Pessoa só tem uma mulher eleita, e a única mulher eleita sou eu, que sou cristã, antifeminista, conservadora e de direito. Elas viram. Elas Piram mesmo. Mas não tiveram voz suficiente, porque tiveram vários candidatos. Sim. Nem voz nem voto, né? E essa questão do voto é a questão da credibilidade, né? Às vezes, o movimento, ele não passa credibilidade. Pelo fato de sempre ter sido uma conversa enganosa, é um disse-me-disse, um vai e vem, então não passa credibilidade quando você, de fato, vai estudar. Né? Quando a gente fala que tem uma divergência do feminismo contra quem é conservador, é justamente porque a base do feminismo ele é anticristão. Então, o feminismo, desde quando surgiu, que não tinha nem a nomenclatura do feminismo, ele é anti-casamento, ele é o cuidado com as crianças, a sexualidade da criança. Então, inclusive, defendia a pedofilia, né? Então, uma das maiores teóricas, Simone de Beauvoir, ela defendia a pedofilia. Então, nunca teve, para o feminismo, um cuidado com quem é cristão, porque eles são contras. Então, a primeira pesquisa que teve para voto feminino foi dentro de uma igreja, da igreja wesleyana, né? Evangélica, e foi feito para saber se as mulheres tinham interesse do voto feminino ou não. E não teve. As mulheres não tinham interesse, elas queriam direitos básicos, porém ela queria ainda estar tomando conta do seu lar, da sua casa, porque nessa época, quem votava eram os homens que participavam das guerras. Então, eles escolhiam um governador que ia colocar para que houvesse mais ou menos guerras. Então, como eles estavam na linha de frente, eles que estavam escolhendo. Mas as mulheres estavam num ambiente confortáveis, porque tinha homens que cuidassem delas. E o movimento feminista, aos pouquinhos, que quando a gente chama de movimento hegemônico, né, ele está em toda parte. Então, se fala de movimento, até sem você querer ser feminista, você tem alguns ideais impregnados do feminismo. Então, pelo fato de estar toda parte, o que se perdeu-se? O que prejudicou a mulher? O cavalheirismo, o cuidado do homem para com a mulher, né? O olhar para o homem de zelo, de proteção, isso acabou. E aí, quando você vai questionar alguma coisa, como o que ele fala? Direitos iguais, né? Olavo de Carvalho, ele já diz, né? O que é que as mulheres ganharam como feminismo, né? Elas ganharam a ter que se sustentar, né? Ter que trabalhar 3 expedientes, né? Porque trabalha fora, quando chega em casa tem outro turno, né? E ela ganhou o direito de não ser, vamos dizer assim, o homem não bancá-la, né? E dela mesmo ter que se virar.
E com isso a gente perdeu o cavalheirismo, perdeu homens com H, porque hoje em dia os homens estão se escorando um pouco, podemos dizer assim, nas mulheres. Feminilizados. Né? Estão feminilizados. Não questão de ideologia de gênero, mas de comportamento e posicionamento. Isso, exatamente. E isso vai totalmente de encontro com o que a Bíblia diz, porque um dos maiores versículos assim, mais completos sobre o casamento e sobre a vida que Deus deixou aqui para a gente na Terra, é aquele que quando Deus disse, e deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só casa, uma só carne. Então, esse versículo, quando a gente diz, deixará o homem significa o quê? Maturidade. Outra coisa que está implícito aí, tomará a iniciativa. Ele está deixando. Aí deixará o homem a casa de seu pai e sua mãe. Se ele deixa a casa de seu pai e sua mãe, ele tem que ter condições suficientes para ter uma casa, para poder pegar sua mulher e ir para sua casa. Então, assim, e outra, Deus quando o homem pecou, né, ele disse, a mulher vai ter dores de parto, né, e o homem viverá do seu próprio suor. Ele deixou as funções bem delimitadas, definidas, né? A mulher tem que cuidar dos filhos, ela nutre, ela cuida do lar, ela é uma mulher sábia que edifica sua casa, e o homem vai em busca de trabalho, vai, né, trazer comida para o seu lar. Isso aí são funções. Hoje em dia isso se perdeu muito. Né? E a segunda onda do feminismo, ele vai contra exatamente isso, porque as próprias teóricas feministas não assumem o valor da mulher para não dizer para as pessoas que realmente existe uma natureza feminina. Então, para elas, é todo mundo igual. Homem é homem, mulher não tem valor, para que não tenha falar para o mundo que as mulheres elas possuem um valor dentro de sua feminilidade. E é onde entra o choque disso, com a imagem que a gente reflete do Senhor. Quando Deus ele cria a Eva e cria também Adão lá em Gênesis, cada um foi criado para um propósito. E isso já vai dentro do nome, homem e mulher. Então, o homem ele foi criado para força, ele foi criado para o trabalho, ele foi criado para que ele tivesse proteção, provisão. A mulher, ela foi criada, e até o termo da palavra, quando vai em hebraico, um é ish, se eu não estou enganada, e o outro é ishá. O da mulher, no final, só muda o final. Ou seja, a mulher ela também tem força, ela também tem a capacidade de assumir todas as tarefas do homem. Porém, ela é colocada dentro do lar para suavizar a rotina do homem. O homem ele estava só, não porque estava faltando pessoas. Deus estava com ele. Imagina, você está com Deus no jardim só para você. E a Bíblia fala que o homem estava só. Mas o homem estava só porque não tinha uma mulher para suavizar. E quando a gente fala do contexto que as mulheres preferiam voltar-se ao lar, não é porque elas não podem trabalhar, elas podem, só que elas escolheram priorizar o lar. E aí quando a gente pega aquele texto da Bíblia de Marta e Maria, que agora está tocando até a música da Boa Parte, né? Jesus ele fala isso, quando Marta está lá chamando Maria para poder fazer os serviços para trabalhar, Jesus fala para Marta, deixa ela aqui, ela está na boa parte, ela está valorizando os relacionamentos. Então, hoje, até a referência que você colocou também, da Ana Campaiolo também, ela diz isso, que às vezes quando a gente deixa o nosso lar descuidado para poder assumir outras áreas, o que acontece? Nosso lar é destruído. E aí, no final, a gente não consegue nada, porque nada vai preencher a gente. Então, há uma desconstrução do feminismo, do feminino pelo feminismo, que hoje está começando a quebrar, justamente pelo novo movimento do feminino de novo, da feminilidade. É como se fosse um ciclo, né? A gente experimentou, o mundo experimentou aquela parte que do asco ao feminino, né? Inclusive por conta das grandes mães do feminismo. Tem uma que diz, porque eu não consigo lembrar os nomes, aí no nosso livro tem várias frases, né, emblemáticas. A Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Tem outra que diz... Que foi o que deu já pressuposto para a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, né? Tem outra que diz assim, que toda criança, todo homem que nasce da mulher é o seu potencial estuprador, é o seu potencial que vai oprimir, né? Aí eu digo, gente, cadê aquela parte que diz que você ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele? Se você acha que o seu menino, só por ser homem, vai ser o seu potencial destruidor, é porque você não está ensinando a criança, né? E outra coisa, a criança, ela aprende mais com os exemplos, mas ela é espelho de você. Então, se ele vai ser
um potencial estuprador ou que vai bater nas mulheres, é porque a mãe e o pai estão ensinando isso para ele. Outro diz o seguinte, feminismo é a teoria, lesbianismo é a prática. Vamos dar um basta na heterossexualidade, vamos fazer é muito essa questão. Que foi o movimento, quando ele foi criado, ele vai se enraizando. E aí entra o feminismo, que antes era direitos iguais, era todo mundo igual. Só que agora, qual a percepção que está tendo de que a mulher ela é superior ao homem? Então, antes dizia que era um movimento de igualdade, não sexista. Só que desde sempre era sexista, de tirar o valor do homem e colocar na mulher. E aí, entre as fases, eu não dependo de homem nenhum, eu não preciso de homem nenhum, né? O homem não presta. Há uma generalização para desvalidar os homens. E aí entra o que você falou. Nesse contexto, os homens, de tanto escutar, de tanto repetir, eles começam a se fragilizar. Hoje a gente tem homens que... Feministas. Homens feministas. Que querem ser pais de peste, mas não querem ser pais de filhos. O famoso homem samambaia. Isso, quer botar a mulher para trabalhar para ele tomar conta do lar. Não, eu sei que muita gente, até no contexto de igreja, faz isso. Porém, não bate, uma coisa vai faltar, porque o homem, ele precisa de se sentir, sabe? É capaz de realizar a provisão do seu lar para que ele tenha autoconfiança e possa proteger. E a mulher precisa se sentir segura para que ela não seja raivosa, para que ela não seja impetuosa. Então, quando você começa a trocar os papéis, você começa a mexer na energia, na polaridade também do casal. Então, temos uma mulher masculinizada e um homem que é totalmente feminino. Aí, dá certo o casamento? Não, aí divorcia. Aí divorcia por quê? Porque não teve a execução de cada um papel. E, bispa, tira o próprio propósito do casamento, né? Deus deixou... Fala essa parte aí. Exatamente, porque o plano original de Deus era a diferença. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Cada um com as suas diferenças. A gente tem que celebrar as diferenças. E não querer igualar. Esse foi o problema principal dessa história aí. E essa é a verdadeira diferença, né? Porque, às vezes, a gente distorce isso. Vamos celebrar a diferença. Só que foge totalmente do princípio outro tipo do de diferença, Senhor. Não a diferença original de Deus. Eu sempre costumo dizer e brincar um pouquinho, né? Quando Deus criou o mundo, Ele criou todo, né? A criação, as árvores, os animais, o sol, a lua, os mares, tal. Criou o homem. Aí Deus olhando assim para o homem, viu ele tão assim tristinho, colocando o nome do boi, da vaca. Todo mundo com sua pareazinha, todo mundo tem outra espéciezinha para chamar de seu. E ele lá sozinho, né? Aí Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E o interessante é que eu estudando, tem até um pastor adventista, eu esqueci, Rodrigo, né? Ele disse que aquela palavra, Deus criou e falhei uma disjuntora idônea. Essa disjuntora, nos originais, significa redentora. É muito lindo, gente. Nós somos muito privilegiadas. Nós somos criadas praticamente para salvar o homem daquela solidão que ele vivia. Exatamente. Não é isso? Então, assim, é um papel muito auxiliadora, né? Isso. A mulher, ela dá paz para que o homem ele possa conquistar. Então, como é que o homem vai conquistar outros territórios? Você tem que preocupar dentro de casa. Território, a gente fala da capacidade profissional, de prosperidade, atribuição de riqueza, de renda, até na política. Hoje a gente tem uma carência de homens na política, mulheres na política que têm valores, porque isso foi desconstruído, isso foi perdido. Quando você falou da questão de deixar pai e mãe, a gente entra no princípio da exclusividade, que é onde a gente entra numa questão muito defendida do feminismo, que é a questão do sexo livre, né? Então, quando você fala de exclusividade, que tem que deixar o pai, a mãe, é um princípio. E não a gente atropelar, e não ter que fazer sexo com todo mundo, ter relação sexual com todo mundo, até porque isso vai desproteger a mulher, porque a mulher ela é muito mais emocional do que o homem. Então, existem 3 princípios, a exclusividade, fidelidade e intimidade. Para que chegue numa intimidade plena e que a mulher se realize com o homem, ela precisa estar ali passando pelo princípio da exclusividade, deixando o pai e mãe e entrando no princípio da fidelidade. Esse homem ele vai se unir a ela com uma só carne, justamente para mostrar para ela que existe ali um elo que não foi feito só entre o homem e a mulher, mas com Deus também, para chegar na relação sexual. E qual é a grande sacada que Deus faz para a mulher do relacionamento sexual, que precisa casar com um homem só, e ter relacionamento sexual só com o seu marido? É que é um juramento.
E toda vez que esse ato ele é feito, eles estão refazendo os votos de casamento. E o feminismo ele vem e destrói isso. Você pode fazer sexo com quem você quiser, você pode namorar com quem você quiser, não se preocupe com suas emoções, não se preocupe com a validação do seu corpo, não se preocupe com o seu valor. E aí depois que todo mundo sofre, aí não se enxerga mais, não se reconhece mais e começa aí depois partir para alguns transtornos. Né? Vamos pensar agora para o lado um pouquinho emocional, psicológico da coisa aqui. As pessoas, não vou nem na origem do feminismo, mas hoje em dia, as pessoas que aderem hoje ao feminismo, a essa ideologia, que a gente sabe que é diabólica, mas enfim, por que elas aderem? Não é porque, eu estava pensando sobre isso, não é porque ela já tem alguma decepção, frustração, ferida de alma, de paternidade, de traumas que viveram dentro da sua própria família, que elas se tornaram sem esperança nenhuma de ter a sua própria família. O que vocês acham disso aí? Naísa, que trabalha como terapeuta. Eu acho justamente que o problema é a paternidade, né? Porque quando entra a revolta, há uma revolta do patriarcado. O que é isso? Elas distorceram o significado do patriarcado. Porque elas falam que patriarcado é o homem que quer ter o poder. E, na verdade, ele deriva do termo de paternidade, pais de nações, o pai que está protegendo a sua família. Então, às vezes, as mulheres elas pegaram a má experiência com um homem que não soube ser nem marido e nem ser pai. E aí, muitas vezes, há um divórcio, ou há uma rejeição, ou há um abandono, ela pega uma violência, ela vai crescendo com essa mãe que está ferida, e essa mãe que está ferida já vai ensinando, olha, estude para você não depender de homem nenhum. Você viu como é que eu sofri? E só que isso vem de muito tempo. São crenças que são levadas de uma geração para outra. E aí, quando essa mulher cresce, por mais que ela encontre um bom casamento, ou um bom relacionamento, ela não se permite casar. Porque quando você casa mesmo, não tem eu vou ser independente. Eles são interdependentes. Um é dependente do outro. E quando entra no relacionamento, a mulher que quer ser independente, ela não consegue ser feliz. Então, tem a questão da paternidade, mas também tem a questão das influências. Por exemplo, alguns ambientes, por conta da ambiência, vai fazer com que você acredite em situações que não são verdadeiras, inclusive na generalização de que o homem é ruim, o homem é mau. Aí a gente tem influência artística, influência da mídia, né, influência da política, infelizmente em algumas situações tem essa influência também, quando permite que seja usado dinheiro público para poder financiar alguns eventos culturais, né, que a gente sabe que é só para poder disseminar uma ideologia. Então, tudo isso está relacionado. Mispa, e outra coisa aí, essa frase que ela disse, eu sempre cito nas minhas palestras. Vocês já escutaram, por exemplo, alguém dizendo, minha filha, você estude e vá trabalhar para ganhar muito dinheiro, para não depender de homem nenhum. Não é? Essa é uma ideia que se passa devido aos traumas. Devido àquele marido que não dá dinheiro para a mãe gastar às vezes com a roupa, fica cobrando, ou às vezes quer mandar, inclusive, no próprio dinheiro do trabalho dela. Então, assim, isso são traumas que vão sendo fomentados ali, e a mãe passa para a filha, e inconscientemente estamos criando muitas feministas funcionais, que são aquelas que às vezes não se acham, nem se dizem, nem se percebem feministas, raiz que eu ia mas isso. Exatamente, porque tem as feministas, vamos dizer, radicais, né? Declaradas mesmo. Mas tem a ideologia feminista que está enraizando do qual está alastrando, inclusive no meio evangélico. Com certeza. Com certeza. E tem muitas mulheres, não, eu tenho que ser porque eu sou mulher e tal, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. É antibíblico, a gente sabe. Agora, logicamente, que nós também sabemos que existe o machismo. Eu não passo pano para o machismo. Que existe o homem bruto, ignorante, existe aquela pessoa que pratica violência moral, violência patrimonial, violência sexual com a sua própria esposa, existe, violência ética, são várias violências, né, que realmente muitas mulheres sofrem, e às vezes, infelizmente, nas igrejas, né, porque não tem aqueles versículos
que são tomados pelo feminismo para dizer que a Bíblia é machista. Que só lê um versículo Que só lê, né? Só lê Efésios 5:22, né? Vós, mulheres, sejam submissas. Nem todo, porque o todo ainda não é o que elas dizem. Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Mas esqueceu de ler o restinho, como ao Senhor. Então é muito bom ser submissa como ao Senhor. O Senhor não cobra nada da gente, só mostra o que é certo. E você vai sofrer as consequências do que você fazer errado. E essa submissão, né, Bispo? Que não é o subjugamento. A submissão é uma proteção para a mulher. E é viver sob a mesma missão, não é? E é uma missão horizontal, não é vertical, né? Porque quando elas interpretam, né, e a palavra já fala que o povo perece por falta de conhecimento, de entendimento. Quando elas interpretam de uma maneira impositiva, vertical. E no casamento não é isso, porque há uma interdependência, é uma submissão horizontal. Time, gente, Só que tem uma diferença entre submissão e subserviência. Subserviência. Então, é diferente. Só que quando elas vão pegar para as defesas das pautas delas, elas vão distorcendo. Então, a Bíblia, ela fala assim, a mulher tem que ser submissa. E embaixo fala, e o homem tem que morrer por ela. Então, o que é mais doloroso e penoso? Você respeitar, né, ali na mesma missão, ou você morrer? Né? Que a gente entra aí na questão de que elas falam que os homens, eles têm privilégios. Então, qual é o privilégio do homem? Morrer pela esposa? Puxa, que privilégio que ele tem, né? Para a mulher. Também se debate tanto essa questão da mulher ser submissa, mas não se destaca essa questão do homem. Exato. Pouco se fala. Até mesmo no meio dos homens, pouco se fala dessa questão. Quando eu dou palestra, eu faço questão de dizer, gente, é o seguinte, machismo é pecado e tem muita gente com Bíblia debaixo do braço que vai para o inferno. Porque realmente acontece. Principalmente naqueles ambientes onde as pessoas interpretam mal a Bíblia e, infelizmente, às vezes na igreja é um desses ambientes. E até por alguns líderes, porque nem todos os líderes têm um estudo. Os mais antigos, alguns líderes não tinham. Então, vai passando sem a pessoa também pegar a Bíblia e verificar em casa. E a própria Bíblia fala isso, né? Pegue, confirme, né? Então, quando a gente vai nesse contexto que ele está falando, mesmo que ainda haja homens ruins, que a gente sabe que existe homens ruins, também existem mulheres ruins. Então, assim, é os dois lados. Tem homem violento, tem mulher violenta. Tem homem grosso, tem mulher grossa. Tem mulher dissimular. Exatamente, porque não é o homem, todos os homens que são ruins. É um homem específico que você teve uma má experiência. É uma mulher específica que você teve uma má experiência. Então, não dá para generalizar. E eu acho que o maior erro é você entrar numa generalização. Que todo mundo é ruim, que todo mundo não presta, que não dá para confiar, que não dá para depender. Eu acho que um dos fatores que a gente tem que entender, eu sempre digo isso, a única pessoa que veio pacificar a relação entre homem e mulher é Deus, né? E o casamento é o triângulo, né? O triângulo tem lados iguais. À medida que você se aproxima de Deus, você se aproxima do cônjuge. Então não tem, gente, quando você está com Deus realmente, e os dois, né, estão nessa missão de adorar a Deus e servir a Deus, vão ser felizes, não tem outro caminho a não ser felizes com Deus, né? Vai enfrentar dificuldade? Vai, mas tem perdão. Perdão só perdoa quem tem Deus no coração, né? E assim, tem outro lance que é muito interessante, que eu sempre digo, as mulheres fazem muitos chás na igreja, né? Chá de mulheres, chá de mulheres, vive cheio de chazinho. Aí eu sempre digo, os pastores, vocês precisam fazer os cafezinhos para os homens, né? Faz um cafezinho para os homens, para explicar Efésios 5:25 e Efésios 5:28, porque o 5:28 também é um mandamento muito importante. O homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, né? Portanto, cuida, alimenta, né? Não machuca, não agride. Então, assim, precisa realmente de ter essas lições, né, nas igrejas e na vida toda. E as mulheres de fora entenderem também que tem que ler a Bíblia por completo, viu, minha querida? Porque não adianta vir dizer que a Bíblia é machista, a gente tendo o maior manifesto pró-mulheres de todos os tempos, que é Provérbios 31, né? Pelo amor de Deus.
Maravilhoso. Então, isso inteirinho para a mulher. Ensinando a mulher, valorizando a mulher. E a mulher que trabalha. Aí eles, não, porque a mulher, os cristãos dizem que a mulher não pode trabalhar. Que nada, 900 anos de Cristo. Ninguém disse isso, né? Ninguém nunca disse isso. E a gente tem inúmeros exemplos de mulheres que trabalham. Aí a gente tem, o que diríamos de 1500 anos antes de Cristo, lá no Egito, Sifra e Puá. Elas eram mulheres pagas pelo governo para tirar bebês da barriga. Né? Elas eram as parteiras. Né? E a própria Bíblia, ela desmistifica tudo isso que o feminismo fala, que lutou pela causa das mulheres. Porque fala assim, foi o feminismo que deu à mulher o direito de governar. Mentira! Débora já estava lá governando a Bíblia, juíza. Então, ela estava estabelecendo seu lugar. Aí o medroso, uma coisa no outro. Pois é. Inclusive, a capa... Jael. Pois é, Jael guerreira. Isso. Então, assim, foram coisas que a Bíblia foi mostrando que foi desprezado porque justamente não querem ouvir o que tem na Bíblia, não estão interessadas nisso, estão querendo colocar uma pauta justamente para distorcer tudo que foi criado por Deus. A verdade é essa e pronto, acabou. E a maior dificuldade hoje está justamente dos homens se posicionarem enquanto homens e as mulheres se permitirem ser cuidadas por eles, porque às vezes o que acontece? A mulher ela dá uma opinião, aí o homem discorda, a mulher fica com raiva. Isso acontece em todo o contexto, dentro da igreja e fora da igreja. Eu sei porque eu escuto. Então, o marido, não, vamos por aqui. E a mulher, não, eu não quero. Né? Eu quero fazer assim. Então, ela não escuta, ela não se permite ser cuidada, ela não se permite ser dirigida, porque aquilo é humilhante para ela, aquilo dali é machismo. Gente, às vezes, quando você dá uma recuada, você dá um passo para trás, para dar 10 para frente. Isso. E vocês concordam que essa conclusão chega porque é tão passado isso na mídia, incessantemente, que é uma humilhação, que você acaba aprendendo por imitação, de tanto repetir, né? E a intenção delas é exatamente isso, ficar repetindo. A doutrinação. A doutrinação. E daqui a pouco você adquire aquele pensamento, aquele conceito para você está vivendo. Que isso é estratégia bíblica, exatamente. Lá a Bíblia fala para pegar as crianças, né, para você ficar colocando na mente das crianças a Bíblia, né? E como há uma falha nisso para poder produzir mulheres de valor e homens de valor, aí o que faz? O diabo pega a estratégia que é da Bíblia, vamos lá, vamos inculcar o feminismo, vamos inculcar tudo. O diabo sabe demais esse versículo, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Ele sabe muito desse versículo. E imagina se as mulheres estão sendo assim, imagina as crianças como estão nas escolas, né, Miss? Porque existe realmente a ideologia da esquerda, a ideologia progressista, ela está indo lá para o berçário. Ela está indo lá para o berçário. Agora já foi diminuindo. E isso começou com as roupas, né? Aquela moda da roupa tal mãe, tal filha. Então começou a adultização das crianças pelas roupas e depois a erotização, quando as crianças começaram a usar roupas que são muito sexuais para a idade delas. E depois com a internet, com o TikTok, começou as crianças a fazer aquelas dancinhas, que são os memes, com letras pornográficas. Então, você está induzindo a criança a ser um objeto sexual de quem está visualizando, porque é muita hipocrisia. Né? Eu não pode passar conteúdo sexual porque se vender é crime. Sim, mas a internet tem um monte de conteúdo de músicas sexuais com crianças livres, páginas e perfis livres. Então não é crime, né? Só que a gente chega no objetivo que realmente o feminismo ele cria isso. Né? E olha, a coisa é antiga. Então você acha que não vai lembrar, acho que você não tinha nem nascido, mas a Elisa vai lembrar que na minha época aqui, de Xuxa. Sim. Menina, tudo querendo se vestir igual Xuxa. Já sensualizando desde a e era a coisa mais bonitinha para todo mundo que o povo achava. Era a menininha, miniaturazinha de Xuxa. E naquela época a gente era meio ingênuo, né? Muito ingênuo em tudo. A gente ninguém maldava as coisas. Mas naquela época já tinha tudo. Olha, essa questão da erotização infantil é uma coisa muito bem planejada. Herbert Marcuse, no seu livro, acho que foi em 1955, ele já dizia, né, que erotizar crianças é um caminho para destruir a família monogâmica, né? É um caminho realmente para a perdição. Então, assim, o que os esquerdistas têm em comum, que eu acho muito
interessante. É um momento que eles se encontram, né? perseverança, temperança. Eles têm os frutos do Espírito ao contrário. Eles têm paciência. Eles não têm pressa de ir. Olha só os anos, né? Sabe o que eu acho que eles têm, Elisa? Eles têm unidade. Eles se apoiam, eles se unem. Né? A gente sabe que um reino dividido ele não subsiste. Então, uma feminista, ela apoia a feminista. Um marxista, ele apoia o marxista. Então, não tem guerra entre eles. Pode estar errado o que for, eles vão se defender até o final. Eles depois se resolvem. E, às vezes, não conseguimos mais coisa pela falta da unidade. Então, tem coisas que a gente tem um livro que ele fala que é sobre a arte da guerra. Inclusive, escrito contando uma história de um general que ele era socialista. Mas já para pegar essa parte e entender o valor disso, né? De você estudar o território inimigo. E você ver o que está funcionando no território inimigo e você aplicar para você converter para o bem, né? Então, a gente pode tentar converter, transformar uma maldição em bênção. Então, se a unidade está funcionando, precisamos nos unir, nós precisamos criar um movimento, né? O avivamento ele é um movimento. É um movimento de santidade, é um movimento de busca pela palavra, de sede de Cristo, né, de justiça. Né? Billy Graham falava que quando você entra no avivamento, todas as pautas sociais elas se rendem à Bíblia. Né? Você vai estar vivendo a Bíblia. Isso é avivamento. Então, tudo converge. Então, o que é preciso levantar é um movimento não só de feminilidade, mas de verdadeiros cristãos que amam a Bíblia e amam aparecer para mostrar os seus bons frutos. Porque nós temos pessoas corajosas, perseverantes, que não têm bons frutos, mas elas têm coragem para poder aparecer, elas têm coragem para falar. E elas estão lá. E às vezes nos cristãos, tem muitas pessoas com bons frutos, com muito valor, mas não têm coragem ou são minadas, porque a primeira vez que apareceu o diabo sabe que elas querem ser amadas, elas vão ser odiadas, elas vão desistir. Então, não pode acontecer isso. Mas o próprio Jesus já disse, né? O mundo me odeia. Se vocês querem ser meus amigos, Vai ser odiado. vão ser odiados também. Então, quando a gente está sendo odiado, né, Elisa? A gente sabe que está no centro da vontade de Deus. E não é fácil. Se questione quando você não estiver sendo tentado ou então perturbado, porque quer dizer que você não está em santidade. Exato. Está consolado para você, para o seu eu. Você está longe de viver a palavra de Deus. Isso é muito sério. E a igreja do Senhor está vivendo muito por isso hoje. Levanta muitos escândalos, porque é um tempo que está se levantando muito escândalo também. Eu não me esqueço, Elisa, daquele dia que eu fui... Meu Deus, se eu fui pregar no culto... Na Câmara. De lá, né? Cai de paraquedas numa sessão que tu estava fazendo Isso lá. logo após eu ia fazer a sessão, que a Damares estava. Exato, Damares foi falar. Escola sem E partido. a turma não deixava, os esquerdistas não deixavam Damares falar. Eu, particularmente, eu nunca tinha presenciado um negócio desse. E essa louca que ainda me botou sentada lá em cima, meu Deus do céu. Bispo, eu preciso de alguém Uma aqui amiga assim, deixa eu lá pra cima, sentei, ela ficava falando de língua lá em cima. E elas olhando assim, me fulminando. Não me conhecia, mas só porque eu fui chamada de pastora para assumir, né? Já estavam me fulminando. E depois, nas falas delas lá, quando elas puderam ir para tribuna, ou mesmo sem ter direito à fala, mas ficavam gritando lá na frente lá do auditório, elas falavam com muita raiva dos crentes, dos pastores, dos líderes, porque muitas delas estão aqui na internet, não tem problema não, vamos falar. Muitas delas foram abusadas de líderes evangélicos. Não sei se tu vai lembrar disso aí. Foi algo tão forte que quando você me deu a oportunidade, quer falar alguma coisa, eu me omiti. Porque o desejo do meu coração não era para ir para aquela tribuna, falar nada de escola sem partido, o que vocês estavam falando já era uma mentira. Mas eu queria ir para aquela tribuna para pedir perdão àquelas mulheres que foram feridas pelo pastor. Eu disse, olha, sou pastora, estou aqui agora em nome de todos os pastores que acusaram de vocês. Que lá na frente, lá estava um lindo, maravilhoso, pegando fogo, pregando, falando, e nos bastidores, na salinha lá atrás, estavam pegando a menina.
O meu desejo foi falar isso, mas o negócio eu tava pegando. Eu tava assim, chocada, porque eu tava vendo que eu nunca tinha presenciado. A gente vê nas redes sociais, vê assim, mas ali eu nunca tinha visto. Mas eu me omiti, e era para ter feito isso. Por isso que eu falei que muitas delas é porque estão feridas. Foram feridas, se decepcionaram. E veio aquela revolta, o diabo se aproveita disso. Sim, a boca falou que tá cheio o coração. Exato. E é só dores. Elas estavam expondo ali dores. E por você, Damares, tudo ser evangélica, aí que se mistura tudo. Misturou política, religião, educação, misturou tudo ali naquela história. Eu disse, meu Deus, é muita vida sofrida, muita vida que está amargurada e por conta da religião. Quer dizer assim, né? Por conta da religião. E aí é onde chega a conscientização de que os títulos, às vezes, não mudam o caráter, né? Então, assim, pode ter o título que for. Nem todo mundo que tem título, nem todo mundo que vai para a igreja é realmente cristão. Então, o problema não é Cristo, o problema não é o homem, o problema não é o pastor, mas é uma pessoa que ela não tinha caráter e não tinha princípio, e ela não está construindo, ela está destruindo. Então, ela está uma pessoa que está manchando, na verdade, o evangelho, né? Ai, por quem veio? Ai, é tu. Ai, por quem veio o escândalo. Isso. E é essa conscientização que tem que passar, porque se elas foram machucadas, haverá justiça. Só que, às vezes, elas querem fazer justiça com as próprias mãos. E elas não aprendem, porque são independentes, a depender. Só que é necessário saber que todo mundo, toda mulher tem um Deus que zela, que está vendo e que vai fazer justiça ao tempo certo e do modo de Deus. Às vezes também quer a justiça do nosso modo, mas Deus ele tem uma forma perfeita de trabalhar. Então, quando a gente está ferida, a melhor forma é a gente confessar, a gente falar, eu estou ferida com isso e isso, mas eu sei que esta pessoa me feriu porque ela não tem Cristo no coração dela. Ela tem um título, ela está servindo na igreja, mas ela não está sendo discípula de Jesus. Quando a pessoa ferida é difícil de enxergar. Só enxerga a dor, né? Bota os óculos da dor, aí é fulano, é a igreja. Isso. E junta com a pouca fé, junta com, às vezes, estar raso espiritualmente, né? Para poder manifestar toda a parte do homem e não a parte de Cristo que está nele. Isso, criam muros, né? Barreiras. E vai barreira, e vai crescendo, e vai somando mais barreira, o que vai gerando um distanciamento, né? Distanciamento porque achou que aquela pessoa era uma pessoa que era como se fosse o próprio Deus. Só que essa pessoa, ela não é Deus, né? E às vezes as pessoas, elas acham isso, que quando você pega líderes, pastores, essa pessoa, ela não vai errar porque ela tem um cargo. Ela é falha porque ela é ser humano. Ela não vai ser perfeita, só que os que realmente são discípulos de Cristo, eles vão fazer de tudo para não pecar, de tudo para não errar, de tudo para não falhar, porque é um constrangimento pessoal do relacionamento da própria pessoa que tem um cargo de liderança com Deus. Mas quando a pessoa ela não é discípula de Cristo e ela só usa um título ou um cargo, uma liderança para ter ali também o que convém, ela vai, em vez de gerar graça, ela gera desgraça. Ela é muito boa mesmo. Puxaram se conhecer. É muito bom, gente. A gente tem o quê? Se unir. A gente tem que se unir nisso aí, porque a gente, não na nossa força, mas na nossa unidade, na força do Espírito Santo. Exatamente. É uma ideologia. A gente não tem que lutar contra as feministas. Nosso objetivo não é lutar contra os carne e sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. Exatamente. Então a gente tem que lutar contra essa ideologia, que é satânica. Satânica porque quer destruir a base da sociedade, que é a família. Isso. E junto tem o ódio pela igreja também. Aí quer destruir logo as duas coisas que Deus criou. As duas instituições. Instituições que refletem a Trindade, né? Então, o objetivo é destruir a imagem de Deus refletida através de nós. Bispa, a senhora acredita que existe lesbianismo político? Como é lesbianismo?
eu não vou me relacionar com um homem somente por conta que eu acredito na ideologia. Então, não é porque eu não gosto de homens, é porque eu não tenho que dar esse prazer ao homem. Então, eu vou me relacionar somente com mulheres. Não são mulheres lésbicas que têm desejo por mulher, é porque ela não vai dar o gostinho ao homem. Assim, é uma cegueira tão grande. E outra, muitas mulheres são hipócritas, muitas feministas são hipócritas. Tem feministas que, inclusive daqui, do movimento feminista, desde uma pessoa que sofre violência doméstica em casa, mas ela não diz a ninguém, mas ela é do empoderamento feminista. E quando eu soube disso, eu não conheço a pessoa, mas não, eles é super, ela apanha. Cadê o feminismo? Cadê que ela deixou? Se apegaram à causa e esqueceram da individualidade, igual a Bispo falou, né? Tem pessoas para ajudá-las, né? A igreja está aberta para ajudá-las, mas aí quando se apega à causa sem medir as consequências, então a pessoa, ela olha assim, agora, como é que eu vou assumir que o que eu defendo não funciona e que eu preciso de ajuda? Né? Porque se eu assumir que eu estou sofrendo violência, eu estou acabando com a causa que eu defendo. Exatamente. E ela vive num relacionamento abusivo e é uma das chuvas das feministas aqui. Eu fico assim, meu Deus, quanta hipocrisia, quanta mentira. Se você vê um pouquinho das histórias, né, do que conta Sarah Winter, né? Sarah Winter foi para o feminismo porque ela foi abusada em casa, o irmão dela ia abusar dela em casa, ela sofria muito em casa, ela foi para a rua e foi acolhida pelo movimento feminista, né? E lá eles passaram aí faz um monte de idiotas úteis, né? O que os grandões, as grandonas, as letradas, né? As Simone de Beauvoir, as Judith Butler, as Sulamita Firestone ficam lá escrevendo e mandam as bestinhas tirar roupa na rua e fazerem protestos, né? E irem lá para o Papa dizer se o Papa fosse mulher, o aborto era sacramento, não é esse tipo de coisa. O desrespeito, inclusive, gente, como é que você pode conceber que uma mulher feminista pode ser cristã ou existir feministas cristãs quando uma das maiores práticas das feministas é desrespeitar o cristianismo, é desrespeitar as religiões. No meu livro ele não ficou maior ainda, Bispo, porque eu não pude colocar as fotos, né, eu dou muitos exemplos de matérias da internet. E eu queria colocar fotos, eu não pude por conta dos direitos autorais. Mas de todos os protestos, acho que não existe um protesto feminista que não tenha ou topless, ou cuspe na cara do padre, ou quebra de imagens de esculturas da Igreja Católica, ou um esquete de uma mulher vestida de Nossa Senhora e abortando Jesus. Né? É assim, sempre é assim. Elas têm que chocar. Mas não respeito você. Eu não consigo enxergar uma coisa dessa. Então, assim, realmente elas vieram para quebrar, né? Tirar a moral, desrespeitar. Elas vêm e hipócritas, né? Porque uma das coisas que aconteceu na Ucrânia agora foi muito interessante. O FEMER, que é o movimento feminista mais famoso do mundo, nasceu na Ucrânia. Ucrânia, aí depois França e tal. E aí as mulheres da Ucrânia, elas têm que se alistar para o exército. Mas só foi cair a primeira bomba para o movimento feminista FEMER tirar a roupa e ir para a praça e dizer: nós não temos culpa dessa guerra, não queremos nos alistar obrigatoriamente. Cadê? Não é direitos mais iguais. Não é mais direitos iguais? É só os direitos mais os deveres, não. Né? Então, assim, para vocês verem o tamanho da hipocrisia que são as mulheres. Outra hipocrisia de mulher defender mulher. Elas não defendem as mulheres agora com a questão dos transgênicos, né? Dos transgêneros. Que, por exemplo, elas querem e defendem, quem mais defende são as mulheres feministas, que mulher trans vá para um pódio, vá para um ringue, por exemplo, fazer uma luta com a mulher biológica. E a mulher biológica leva um cacete grande de uma mulher trans e está tudo bem.
E, então não tem que botar o marido a pé, porque na verdade ali foi um homem biológico dando uma mulher. Né? Lá, um dos maiores casos é esqueci o nome dela agora, dos Estados Unidos, que é da nadadora, né? A nadadora, depois que ela virou mulher, ela ganhou todas. Recordes e recordes. Isso vai começar a inibir as mulheres. Claro. Ao esporte. Cadê a luta das mulheres? Se esforço, treino que é o dia inteiro treinando, para chegar no final e ganhar nada. Bispa, tem uma foto que a gente olha assim, dá uma tristeza. Foi o ciclismo, né? E duas mulheres trans, ouro e prata, nos pódios. E a única ganhou bronze. Ela não conseguiu nem subir no pódio porque ela estava com a bebezinha do lado, a filha dela. Então ela ficou em bronze. Então cadê a valorização da mulher? Não tem, né? O feminismo ele não veio em defesa, veio para tirar os lugares que as mulheres já tinham alcançado. Então, tirar o direito da mulher ser mãe, né? Exatamente. Tirou tudo que a mulher já tinha, elas tiraram. E aí fica enganando todo mundo, dizendo que estão trabalhando para conquistas que não são verdades. Elisa, como vereadora, você acha que a mulher cristã, ela deve se posicionar hoje em relação ao feminismo? Como vereadora, como você acha que a gente pode? Existe, por exemplo, existe assim, as pessoas se confundem muito. Não, Elisa, você está na política, você dependeu do feminismo para chegar na política. A mulher só votou por causa do feminismo. A mulher só é votada hoje por conta do feminismo. Mentira, mentira e mentiras, né? A primeira mulher aqui, a Celeste, eu acho, que adquiriu o título para votar, foi o marido dela, que achou muito legal e foi lá e pegou o documento dela, não tá nem aí para votar, gente. E aí fizeram a maior coisa, né? Ela disse, não foi eu, foi meu marido que foi lá e pegou. Então, assim, nós não conquistamos o voto, nós ganhamos o voto dos homens, né? Os republicanos, os conservadores que foram atrás desse voto. E a luta pelo voto, por exemplo, chegou a partir... Quem começou a lutar pelo voto foram os homens, porque eram os homens que iam para a guerra. E para eles votarem, eles tinham que ir para a guerra, até hoje, inclusive, né? O homem, para você fazer um concurso público, você tem que ter reservista. Você, para assumir qualquer trabalho público, você tem que ter reservista, inclusive... É uma das primeiras coisas. E para votar, você também tem que ter reservista. Agora não mais, porque aos 16 anos, né? Se antecipou isso aí. Mas a mulher não precisa ter nenhum desses deveres, né? Ela só teve os direitos. E é tão interessante que o Partido da Mulher Brasileira fez 2 homens como vereador aqui de uma pessoa nas últimas eleições. Existe uma cota de gênero, né? No partido você tem 100% dos votos, onde 100% dos lugares ocupados, onde 30% tem que ser para as eleições necessariamente composto ou por homens ou por mulheres. Como a minoria já é mulher que procura ser candidatas, então geralmente, não, a gente tem que fechar essa cota aqui, 30% tem que ser mulheres. Gente, nas penúltimas eleições, eu acho que foi 2018 ou foi 2016, a grande maioria das candidaturas fakes laranja, 89% das candidaturas laranjas foram de mulheres. A maioria ou tiveram 0 votos, nenhum delas próprias, ou tiveram apenas 1, 2. E teve um caso também, que eu não sei se foi no Paraguai, eu não sei, foi fora do Brasil, que as mulheres, elas passaram, né, da quantidade de votos elegíveis e tiveram que tirar mulheres para poder ficar meio a meio entre homens e mulheres também. Não vou lembrar qual foi o país, mas aconteceu isso. Então, se não tivesse essa lei de igualdade, as mulheres iam ter mais... Eu li sobre isso, eu não lembro também. Isso, elas iam ter mais cargos dentro da política do que os homens, só que aí tiveram que tirar as mulheres para colocar homens justamente por poder igualdade. Então, cadê a meritocracia, né? Cadê a luta de cada uma? E quando eu digo mulher na política, gente, eu estou na política, parece ser uma, né, dissonância aí, mas como é que eu entrei na política, né? Primeiro, meu pai era político, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que foi através do meu pai. Eu era uma pessoa muito comunicativa, que ele achou que eu ia dar bem para a política. Eu comecei a militar com ele no campo das pessoas com deficiência, e quando veio a eleição para vereador, ele era deputado, me colocou. Mas eu também só entrei mais para a política porque meu marido é muito político, só que ele é político de bastidor. E ele ama, a campinense ama a política, né?
Então, ele foi um dos maiores incentivadores. Eu achava que eu não ia ganhar, imagina, tal. Eu tinha um jeito assim, e entrei na política somente, exclusivamente, porque foi uma concordância do meu esposo Entre as homens das... e do meu pai. Me impulsionaram, eu fui. E hoje eu só permaneço na política, eu já disse. O dia que ele não quiser mais, eu sei porque eu não vou dar conta sozinha. É os dois. Ele faz parte que eu não gosto da política e eu faço parte que ele não gosta da política. E somos um time, a gente vai juntos, estamos juntos em tudo. Eu não me vejo sozinha na política de forma alguma. Então, assim, porque tem aquela questão da família, como é que fica? Eu tenho ainda culpas, né? Meus filhos cresceram nisso. Eu podia ter dado mais carinho, eu podia ter ficado mais com eles. Eu digo, meu Deus, eu errei em algum lugar, se eu me perdoa, tal. Porque é o preço que se paga por você não ficar em casa cuidando dos seus filhos, que é a sua principal função e o seu principal trabalho. Eu escutei um dia desse, eu gravei. O maior trabalho da mulher, o seu principal e primordial trabalho da mulher é cuidar dos seus filhos. E que felicidade, que privilégio da mulher que pode fazer isso. Porque o seu filho vai ter a sua identidade, não vai ter a identidade da escola, nem da creche, nem do hotelzinho. Vai ter a sua identidade. E eu sempre tentei conciliar, e eu consegui, mais ou menos, né, não 100% lógico, porque eu tinha o meu esposo que me ajudava, né? Mas, por exemplo, eu nunca deixei meus filhos numa creche o dia todo. Porque eu acho que, por exemplo, o lar dele tem que ser a referência, tem que ser o lugar de aconchego, tem que ser o lugar que ele mais ame na face da terra, a sua casa. E o que a gente vê muito com as mulheres que trabalham por aí, ou que vivem problemas dentro de casa, ou casamentos desfeitos, é que o pior lugar que a criança acha é a casa, né? E quantas crianças choram para não ir para casa depois da creche? Isso é uma tristeza muito grande. Então, eu sempre tive esse cuidado. Não, botar os filhos para estudar, beleza, meio expediente. O resto do expediente, ele fica em casa, ele tem que amar a sua casa. E graças a Deus isso aí eu consegui, né? Criá-los na igreja, com a ajuda das minha cunhada, da minha mãe. Mas às vezes eu não conseguia ir para a igreja, mas eles iam para a igreja. E em casa ter um momento com eles, ler a palavra antes de dormir e tal. Isso você, mãe, tem que fazer. Se você não tem tempo de fazer isso, minha querida, você está perdendo a melhor parte da sua vida. Até mesmo para você ser uma defensora da família. Isso. Lá na Câmara, você não podia ser hipócrita também. Exatamente. Sendo uma cristã e defendendo a família, você não podia ter uma família e toda destroçada, que você não dava atenção para os seus filhos. Então tinha esse peso também, né? E outra coisa, bispa, eu acho interessante que as mulheres, quando falam que eu trabalho fora, meu marido não faz aquilo. Minha querida, funções. Como é que você não quer ter a função de cuidar do seu filho e você não gostar dessa função? Né? Existe essa rebeldia que é do feminismo. Foi tirado o prazer, né? O prazer de amar o lar. Então foi tirado isso, foi, sabe, destruído isso, o cuidado ao lar, o cuidado com o marido, o cuidado com a casa. Então hoje a mulher, quando ela precisa fazer um serviço de casa, ela acha que ela é empregada. Né? Ela é escrava, é empregada, é humilhante, e ela não vê que isso é um ato de amor. Um ato de amor, eu pensando aqui no ato de amor. Né? Se ela tem uma casa para cuidar, é porque ela foi abençoada em ter. Quantas mulheres queriam uma casa e não tem? Se ela tem um marido, quantas mulheres que queriam ter um marido e não tem? Né? Se tem filhos, quantas mulheres são tentantes, tentam ter filhos e não conseguem ter, e as que têm não estão sabendo valorizar. Então a mulher, ela perdeu o sentido dela do lar, de olhar para o lar como seu primeiro ministério, como seu chamado, a sua primeira profissão, porque o lar é uma profissão, você faz tudo, você é médica, nutricionista, cozinheira, dona de casa, lavadeira, passadeira, você é tudo, você é professora, então é uma profissão. Só que foi esquecido, foi perdido o valor. E a gente precisa voltar, retomar, a amar o lar. Né? Não porque é um lugar que é desfavorecido ou desmerecido, mas é porque é lá que vai formar nações. Né? Uma mãe, ela forma uma nação, porque aquele filho vai ter mais filho, esse filho vai ter mais filho. Então, tudo que é esse a célula magna, a família é a célula magna da sociedade, né? Então, só existe sociedade se existir famílias que vão se multiplicando, né? Então, assim, eu acho tão interessante que as grandes oligarquias do mundo, os grandes empresários do mundo, as grandes fundações, as empresas maiores do mundo,
são de famílias estruturadas, né? Ah, Anisa, mas tem muito problema nessas famílias. Não tem, mas aquelas famílias, hoje, né? Você não pode ter família, mas a sua está lá. Fundação Ford, a Rockefeller, a família dele está lá intacta. Inclusive, para perdurar, de geração em geração, inclusive como patrimônio, você tem que ter filho. Né? E é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Lá antigamente, as famílias grandes eram super respeitadas e elas eram fortes porque eram famílias grandes. As empresas, elas passam de pais para filhos e quando acabam seus filhos, praticamente a empresa morre. Isso. E hoje em dia, se tem pouquíssimos filhos e não tem perduração, né, da sua prole, né? Então, inclusive as mulheres ficavam numa aflição antigamente quando elas não tinham filhos, porque como é que ia, né? O nome do seu pai, o nome da sua família ia prosseguir. É porque Muitíssimo. o filho, ele deixou de ser herança para ser um fardo, né? Então, o transformaram em um fardo. E, assim, os filhos são tão importantes, são tão valiosos, e o marxismo sabe disso, e o socialismo sabe disso, que quer eles por Estado, né? É tão valioso um filho que ele não quer deixar o cuidado da mãe e do pai, ele quer para ele, para poder doutrinar e ser o exército deles, né? Então, o filho é valioso. Gente, e essa parte que ela falou, bispa, está tão perigoso e está se tornando muito explícito já, né? A primeira vez que eu ouvi falar que o filho não é da família do Estado foi uma procuradora federal, ex-procuradora Débora Duprá. Eu fiquei escandalizada com aquilo. Mas agora, durante essas questões das vacinas, né, conselheiros tutelares já estão dizendo, não, o filho não é da família, quem manda no filho é o Estado e ele tem que tomar vacina. Né? Então, e agora, ultimamente, né, com essas questões da ideologia de gênero, com a questão do movimento LGBT, por exemplo, o Ministério Público recomendou que as escolas tratassem as crianças de acordo com o que elas querem. Tipo, se uma criança de 9 anos, 8 anos chegar, um menino que é João, quer ser chamado por Maria, então o Ministério Público recomendou que a escola chame ele pelo nome social que ele quer, mesmo sem o consentimento dos pais. Né? E aí, cadê o poder pátria, né? O poder do pai, o poder da mãe? E ter o cuidado também com a própria construção da personalidade da criança, porque a criança, ela ainda não está com a personalidade dela formada. Então, a criança, ela não sabe que se ela botar a mãozinha ali no fogo, ela vai se queimar. Ela não sabe que se ela ficar na rua sozinha, ela pode ser sequestrada. Então, a criança, ela não pode dirigir, a criança não pode fazer isso, mas para escolher qual é a ideologia dela, ela pode, tanto que nos Estados Unidos já está tendo confusões em relação a esse tema, porque os adolescentes que foram expostos, e as crianças também que foram expostas à medicação e também à transição de gênero, depois que houve, elas viram que não preencheu, não satisfez, e elas nunca vão conseguir ser de fato, né, o homem ser a mulher que elas idealizavam. E estão voltando atrás. Estão denunciando, estão colocando na justiça, porque os pais permitiram, porque que os médicos permitiram, né, porque que não impediram, porque era apenas uma criança, era apenas um adolescente. Inclusive, bispa, saiu um estudo de um dos maiores laboratórios de transgênero do mundo. E os profissionais estão admitindo que muitos pacientes não estão em condições psicológicas para tomar decisões tão importantes. Profissionais admitem que muitos pacientes têm problemas mentais subjacentes. Admitem que a remoção de seios e pênis de menores estão sendo feitos. Né? Que aqui no Brasil, infelizmente, eu estou sendo processada por isso. Né, porque eu critiquei veementemente pais que, às vezes, por uma questão de disforia de gênero que existe, às vezes a criança se sente menina ou menina, mas isso passa, a questão passageira, geralmente a puberdade, ela é melhor para explicar, mas eles estão aproveitando essa onda de transgenismo que está acontecendo. Ah, meu filho é trans. Ai, vamos fazer, já começar com a terapia, a hormonoterapia. Aí, com 9 anos, dá bloqueio hormonal para a menininha não menstruar, dá bloqueio hormonal para o menino não ter pelos. E aí vai criando uma menina ou um menino todo transformado, com 18 anos ele vai e faz mudança de sexo. Isso com um menino de 9 anos, gente, isso é muito absurdo. Isso aí, para mim, é mutilação hormonal.
E uma criança ela não tem cabeça para pensar nisso, não. Nós sabemos que o nosso o córtex frontal, ele só amadurece lá para os 23, 25 anos. Isso. É tanto que não pode ter um presidente com 25 anos. Você é adolescente. Você só vai se tornar adulto mesmo depois da formação do córtex. E aí, é por isso que legalmente você só pode ser vereador com 18 anos, mas não pode ser um senador com 19 anos, com 20 anos. Tem a idade mínima para ser presidente. Por quê? Porque existe um amadurecimento. Você faz uma tatuagem aqui e amanhã está arrependido. Imagina você tirar um pênis ou tirar um seio. Isso deveria ser crime no Brasil. E a gente sabe que existe uma liberdade de a pessoa querer escolher o que ela vai fazer, né, o que ela vai fazer, o que não vai fazer. Só que espera, pelo menos, essa pessoa decidir, né, com as próprias mãos, ideais dela, né? Para que apressar? Para que... Né? Porque, às vezes, assim, estão falando, quer inibir a liberdade. Não, é só esperar o tempo da escolha dessa criança virar um adulto e ela poder ali discernir o que realmente ela quer fazer. Porque quando ela vai decidir, isso é até bom, que tudo que ela fizer depois de maior de idade vai ser responsabilidade dela. Então, os pais também não vão carregar uma culpa de que, eu permiti porque naquele momento a minha criança queria, meu adolescente queria, quando eu fico adulto, agora me culpa porque eu fiz uma coisa que ele pediu, porque isso acontece. Então, espera, deixa ele ter capacidade, né, tanto de maturidade como cognitiva também, de fazer suas próprias decisões e escolhas. Certo, verdade. Maísa, você como terapeuta, como você acha que a mulher cristã, quando fala mulher, jovem, adolescente, né, pode proteger a sua mente das ideologias feministas? Com a Bíblia. A Bíblia, né? A Bíblia, ela é um manual de uma mulher valiosa. A gente eu posso falar assim, fazer isso, fazer aquilo, mas a Bíblia, ela é suficiente. Você vê. A Bíblia é suficiente, Jesus é suficiente. Às vezes a gente quer dificultar, quer, incrementar, só que Jesus, ele é simples e suficiente, ele que nos preenche. Então, quando a gente aprende a viver imitando o que Jesus fazia e entrando na simplicidade de Cristo, a gente aprende o valor, né? O valor de relacionar, de ver a importância do relacionamento com pessoas. Então, a mulher, para ela ser diferente, ela precisa se relacionar como Jesus se relacionava com pessoas, né? Emprestando o ouvido para escutar, emprestando a boca para dar uma orientação, um bom conselho de valor, né? Se permitindo ser a luz que vai iluminar talvez um dia ruim de alguém, suavizando a casa. Sabe, aquele marido que às vezes chega estressado, agoniado, e quando você fala assim, marido, vai ficar tudo bem, ele já se acalma, já fica tranquilo, porque ele sabe que aquela mulher está sendo ali uma forma de tranquilizá-lo, de que ele pode esperar dela algo que ele vai descansar, né? Porque ela também está dependente do Senhor. Amém. A palavra de Deus é poderosa, quando a gente enche a mente dela. Pode vir depois o engano que for, a ideologia que apresente 1001 vantagens para você, que você não vai receber aquilo. E isso eu escutei muito, né? A minha graduação foi, né, uma graduação em psicologia. O que eu mais escutava era o quê? Você vai se desviar, você vai se perder, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Mais psicologia, né? Então, assim... Não, eu passei para os dois, mas aí eu fiquei na Unip. Eu não graduei na UFPB. Porque eu tinha que trabalhar, e lá na UF era o dia completo, e na Unip era só um expediente, só um período. E eu provei, assim, da faculdade, e nada... Foi o que aconteceu. Nada mexeu com o meu coração, não tinha nada de surpreendente, não tinha nada assim de... meu Deus, que adrenalina para viver o que é errado. Não tinha isso, né? Isso, e eu entrei com 16 anos na faculdade. Eu também provei da faculdade da UFPB, ali no CCHLA, que meu curso é contabilidade, já era menos, né? Mas era perto de letras ali, eu vivenciei aquilo tudo. Eu passava nos dias de festa ali, eu via o cigarro de maconha. A minha turma também tinha as festas. Sofri bullying de professor, porque eu era cristã. Mas isso aí nunca me abateu. Eu acho que também é a formação. É muito também... É o princípio que é dado em casa, é eu ensinar a criança no caminho que deve andar. Eu venho do lar cristão, graças a Deus, e que fazíamos culto doméstico.
Né? E o pensamento de que tudo que eu fizer, meus pais sempre falaram muito isso, tudo que eu fizer, eu não estou desagradando a eles, eu estou desagradando a Deus e estou prejudicando a minha vida, porque a vida deles, eles já construíram, eles já formaram, eles me ensinaram, só que a fase da infância e adolescência é aquela ali, aquele ensinamento, a doutrinação, só que quando você começa a sair da adolescência para a vida adulta, é a parte prática. Então, eu estava ali sendo testada, né? E sendo aprovada ou desaprovada, mas o meu coração estava guardado no Senhor. Então, não foi a faculdade não foi um obstáculo, né? Eu acho que depois de formada, que fiquei ainda com um pouquinho mais de medo por conta de todo o conselho, de todo... Existe uma neutralização, existe um sigilo, um cuidado para que cada pessoa ela não coloque suas crenças dentro da profissão, a sua... o que você acredita. E dentro do consultório realmente não dá para existir, porque já pensou, você pega um monte de pessoa, você não sabe, então ali você vai ter que ser técnica. E aí como tem o ditado, os incomodados que se mudem, né? Então, chegou um tempo que para mim era importante eu falar assim, olha, isso aconteceu, mas Deus ajudou, né? Deus, ele dá o conhecimento, Deus é a fonte de todo entendimento. Então, eu que estava incomodada, então eu não vou mudar a psicologia, mas a psicologia ela não pode mudar meu coração. Né? E o meu coração, ele está entregue ao Senhor. Então, eu estava incomodada, então me mudei. Gente, que conversa gostosa. O tempo passa que a gente nem percebe, mas muito gostoso, de muito conhecimento. Temos aqui 2 caixinhas de conhecimento mesmo do assunto. Foi Deus mesmo que direcionou vocês 2 assim para estarmos juntas aqui hoje. E eu quero muito agradecer a vocês por dispensar esse tempo. Elisa, que está aí nos direitos de trabalho, e tanta coisa, por ter dito sim. Muito, muito obrigada. Eu queria que vocês deixassem aí na última palavra para o pessoal que está assistindo. Principalmente, que eu acho que a grande maioria são mulheres, mulheres cristãs. Ela falou muito dessa questão, essa última parte, do que a gente conseguiu não se contaminar com o mundo dentro da universidade, né? E nós somos o sal da terra e luz do mundo. Então, o sal, ele não faz com que a carne não apodreça, a comida não apodreça, né? Ela conserva. Nós estamos aqui para salgar. Mas se pegar na feridinha, ela vai doer, né? Vai doer. Então, assim, você vai incomodar muita gente, né? E nós somos a luz do mundo. Quando a luz chega, a treva dissipa, não tem jeito. Então, se você é um cristão, você é o sal, você é a luz do mundo, você tem que chegar e realmente você vai incomodar. Quando a gente está no escuro, que chega a luz, o olho dói, né? Então, a pessoa vai se adaptando, depois ela vai se acostumar com você e vai ver as verdades que estão à sua volta. Quem está no escuro, ela não consegue enxergar as verdades que estão à sua volta, não consegue ver os precipícios que estão na sua frente, então ele cai nos precipícios e tomba e se machuca. E você é a luz, você sendo luz, você não vai colocar sua luz para as pessoas porque está com medinho, porque está com medinho de perder amizades, porque é covarde. Então você não está sendo luz, né? Porque Deus diz que Deus quer que nós sejamos inculpáveis, irrepreensíveis e que brilhemos como luzeiros lá no mundo. Filipenses 2:5, eu acho esse versículo. Então, assim, você que é cristão, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Você que é cristão, saiba que Deus não nos deu o espírito de covardia, sim de ousadia, que nós temos que transformar o mundo, não é o mundo que vai entrar na gente, né? Você tem que ser lá o que está lá em Romanos 12:2, né? Que diz que a gente tem que transformar nossa mente para fazer o que é bom à vontade de Deus. Então, assim, você não está aqui para se divertir nessa terra, você está aqui como soldado de Cristo para incomodar as trevas e resgatar o povo de Deus. E só tem isso, gente, na vida. A gente tem a nossa família, tenta salvar, né, os nossos ali, e temos que fazer o ID de Cristo, aonde quer que nós estejamos, seja como terapeuta, seja como política, como pastora, ou como médico, ou como você é na sua profissão. Você tem a obrigação de mostrar a verdade. E cuidado, né?
uma das coisas para você mostrar a verdade é conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso se trata de conhecer, estudar Bíblia, né? Que é a principal fonte. E depois, as coisas boas, o podcast da pastora aqui. Os livros, né, pastora? Amém. Exatamente. Assim, a última coisa que eu quero falar, assim, é bem para as mulheres feministas mesmo. Vocês são amadas e queridas. Não é uma guerra pessoal com vocês, mas contra uma doutrinação de um movimento que prega princípios e valores que não edificam uma sociedade, uma nação. Ao contrário, destrói elas, né? E para as mulheres que estão acompanhando a gente, as mulheres lá da igreja, as alunas, as eleitoras, todo mundo está visitando também, amem a família, amem o lar, né? Há um segredo, há uma grande experiência dentro do lar que só pode ser descoberta quando você se aproximar e se dedicar, se permitir a viver. Né? Então, ame seus filhos, ame seus maridos. A mulher ela é impulsionadora, a mulher ela faz com que a família dela cresça e se torne um sucesso. A gente sabe o sucesso de um homem, a gente sabe o sucesso dos filhos quando a gente vê a mulher. Né? Então, a mulher ela consegue promover isso. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Bispo, só última coisinha. Eu tenho um videozinho que eu aprendi que eu gosto muito de repetir. Né, quando a mulher se acha bem incomodada e se sente humilhada porque é dona de casa, né? Tem muito disso, né? Certo dia uma mulher foi tirar sua carteira de motorista e quando chegou lá, vamos supor, no Detran, né, uma mulher funcionária pública, toda exaltada, disse: qual é a sua profissão? E ela ficou assim, né? Ficou com vergonha. Ela disse: dona de casa. Ah, dona de casa, não é nada não. Ficou muito chateada, muito triste, e voltou para casa e disse para sua vizinha: ai, Marta, quando eu cheguei lá, a mulher me tratou tão mal porque eu disse que era dona de casa. Aí então Marta ficou pensando, porque ia chegar o dia dela também ir lá, né? Aí quando ela chegou lá, a mulher perguntou: qual é a sua profissão? Ela disse: eu sou doutora em desenvolvimento humano e infantil. Aí a mulher olhou assim para ela: como? Pode repetir? Ela: doutora em desenvolvimento humano e infantil, uma coisa lá que eu esqueci agora tudo que ela disse. Ela disse o título imenso. Aí a mulher ficou, começa a repetir: ah, sim, você pode escrever isso aqui e escrever as atribuições. Ah, sim, posso sim. Eu cuido de uma equipe com 4 fases, né? E começou a falar da minha equipe. Tem uma que já está na fase adulta, né? A gente promove a parte de nutrição, de medicina, de psicologia, aí isso deixou ela lá em cima das alturas. E quando ela foi chegando em casa, ela começou a escutar a sua equipe, né? A equipe de 12 anos, né? Mãe, cadê meu sapato? O outro: opa, desculpa. E aí ela foi vendo até a sua equipezinha que estava começando a falar. Então, assim, ela sentou na cama e pensou: se eu sou, né, doutora em desenvolvimento infantil e humano, que dirá das avós, doutoras sêniores, das tias, doutoras auxiliares, né? Então, queridas, nós somos doutoras na arte de amar. Nós somos a metade do mundo, as mulheres, né? E mães da outra metade. Então, está nas nossas mãos também o poder da mulher sábia de edificar não só a sua casa, mas o mundo, porque mulher sábia edifica a sua casa, mulheres sábias edificam as nações. Eu disse para vocês que eu trouxe mulheres especiais, não foi? E mostrei e comprovei para vocês aqui. Fica aí, gente, essa palavra, esse conhecimento para vocês, esse conteúdo precioso de se avaliar nesse tempo. Como a gente falou aqui, é muito importante a gente avaliar aquilo que a gente tem pensado, aquilo que a gente tem trazido para o nosso dia a dia. Será que na sua vida você já não tem alguns resquícios aí, alguma coisa da ideologia do feminismo? Então é para se avaliar e se encher mesmo da palavra de Deus. Se encha de Bíblia, porque a palavra de Deus ela é poderosa para nos lavar, nos purificar de tudo que não vem de acordo com o coração de Deus. O Espírito Santo vai te ajudar. E como a Naísa falou aqui,
Nosso objetivo não é de atacar de forma alguma. Tudo que nós atacamos aqui são as ideologias, o pensamento. Mas as pessoas nós amamos com o amor de Jesus. Então, se alguma mulher feminista está assistindo, chegou até você esse podcast, nós três queremos dizer, nós amamos você. Você é muito preciosa, não somente para nós, mas principalmente para o nosso Deus. Deus tem planos lindos e maravilhosos na sua vida. E as mulheres cristãs que estão aqui, busquem a sabedoria do céu. Não, você não encontra de Gênesis a Apocalipse nenhum versículo dizendo ao homem que o homem seja sábio na sua casa. De forma alguma. É a mulher sábia que edifica a casa. Então busque esse coração sábio no Senhor. E você vai ser uma mulher incrível. Você vai se tornar aquela mulher virtuosa de Provérbios 31. Que todos os filhos, maridos, as pessoas ao seu redor vão dizer que você é uma mulher bem-aventurada. Deus te abençoe rica e poderosamente. Mas ainda não acabamos. Porque a partir de hoje, aqui no nosso podcast Transformadamente, nós temos também aqui o privilégio de estar divulgando o trabalho de algumas pessoas. Deus colocou, sabe, meninas? Deus colocou no meu coração esse desejo de estar divulgando o trabalho de mulheres que, além de ser do lar, elas são empreendedoras também. E a minha prioridade é o povo da minha igreja. Claro. Primeiro de Então, casa, nós eu sou mais temos cuidado pra... aqui, queria que a minha auxiliar trouxesse aqui para mim a nossa primeira patrocinadora aqui. Eu estou divulgando o trabalho dela. E isso aqui vai para Elisa. Eu nem sei o que vocês têm aqui, mas é alguma coisa que vai lhe deixar cheirosa. Oh, com certeza. Porque é da, deixa eu ver aqui, Nath Consultora, é da Natália. Você depois, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você pode procurar lá, vai ter todos os detalhes para você entrar em contato com ela. Ela trabalha com vários, ela trabalha com Boticário, com Natura, com Eudora, com tudo isso. E está à disposição aí da mulherada que andar presente. Só é falar com ela que ela atende rapidinho e você vai poder ser ajudada por ela. Porque às vezes, em cima da hora, a gente quer procurar alguém para dar um presente, alguma coisa. Então, Nath Consultora, certo? Temos também alguém muito especial aqui. Eu não sabia, vim saber através dela, que é Thaís, Estúdio Lisboa, né? Thaís, ela disse assim, olha, abril é o mês da dança. Eu não sabia que abril era o mês da dança. E o Estúdio Lisboa de dança está com uma promoção. Ó, quem mulher que gosta de promoção, presta atenção aí. A altura em virtude do mês da dança. Está com matrícula 100% grátis. Matrícula 100% grátis. Em qualquer modalidade. E 20% de desconto nos uniformes e também oferece um desconto. Ó, atenção aí, ó. Um desconto de 10% na primeira mensalidade para os ouvintes deste podcast. Então, a primeira pessoa que for se inscrever vai ter 10% aí de desconto na sua mensalidade. E também se apresentando com o cupom do Lisboa Vidas no WhatsApp. Você ganha 10% de desconto na primeira mensalidade, além da matrícula grátis e também desconto especial nos uniformes. E para a convidada Anaísa, que eu sei que é amiga de Thaís, o Lisboa está oferecendo 3 meses de aula gratuita para que você possa realizar ou presentear alguém que você queira. 3 meses de aula grátis para você. Pode usar para quem você quiser. Obrigada, Thaís. Não precisa de voucher, nada, porque você já é de casa. Né? Temos aqui também, cadê a secretária? Chega, secretária.
Temos aqui também brownie. Quem gosta de brownie? Brownie sucre. Esse brownie ele é fit, 50% cacau, feito com os melhores produtos, para comer um docinho sem pesar na consciência. Eu ainda não comi, já a gente come. Eu vou abrir a cestinha aqui para mim comer depois, certo? Mas é o brownie sucre da Ana Luísa. Vou deixar também o contato dela aqui embaixo. E para fechando, foi aniversário da nossa querida Elisa. Esse início de mês, dia 2, mais precisamente. E a Allen Cakes preparou o bolinho de aniversário dela atrás, minha querida. Ai, meu Deus, dá toda a festa das comemorações. Pode entregar direto na mão do aniversário o bolinho dela. Esse eu conheço. Meu Deus do céu. Gente, que lindo. Obrigada pelo carinho. Olha só. Um borboleta. Os bolos de Allen são deliciosos, maravilhosos. Ela trabalha com bolos e doce para aniversário, casamento, confraternização e datas especiais. Como é o caso agora do Dia das Mães, Dia dos Namorados está chegando. Então já fica a dica aí também. Vou deixar na descrição todas as formas que você pode entrar em contato com todas essas empreendedoras maravilhosas. Então a gente vai encerrar dando parabéns para a Elisa e depois vamos orar pela sua vida que está aí, que acompanhou a gente até agora, vai receber oração. Tá bom? Vamos cantar parabéns para ela? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, que Jesus te abençoe e te dê longa vida. Glória a Deus pela tua vida, Elisa. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Vocês estão joias preciosas no meu coração e no reino de Deus também. Vamos orar? Deus, nessa hora nós louvamos o teu nome, te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel sobre as nossas vidas, o Senhor sonhou com esse podcast e o Senhor trouxe, ó Deus, essas vidas preciosas aqui para estar ajudando, esclarecendo, trazendo conhecimento a cada mulher, a cada pessoa que está tendo, ó Deus, o privilégio de estar assistindo até agora. E nesse momento, Deus, eu quero abençoar cada mulher preciosa do Senhor, cada mulher que foi lavada pelo sangue de Jesus Cristo e hoje vive uma nova vida em Ti. Que as suas mentes sejam blindadas, ó Deus, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, para que elas vivam a vida que o Senhor planejou para elas, que elas não sejam, ó Deus, influenciadas por nenhum tipo de ideologia que vai contra a Tua palavra. Pelo contrário, Deus, que essas mulheres sejam mulheres empoderadas pelo Espírito Santo, mulheres que vivam como luz nessa terra, mulheres que se posicionem, ó Deus, contra todo o império das trevas, que não tenham medo de se posicionar, que não tenham medo, ó Deus, de se colocar no lugar que o Senhor tem para cada uma. Que o Senhor levante cada mulher com voz, porque a voz de cada uma é a resposta para o mundo que nós estamos vivendo. Então, Deus, abençoe cada uma delas, abençoe suas famílias, abençoe, ó Deus, a descendência de cada uma dessas mulheres, que não sejam atingidas por essas ideologias, mas que suas mães sejam aquelas que vêm estar influenciando, ó Deus, gerando, deixando um legado para essa geração, e que seja algo poderoso do teu coração. Ó Deus, muito obrigado por esse podcast, que realmente gere transformação de mente e coração em cada um de nós. No nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe.